Olá, sou a professora Ana Paula, de Educação Física, e vou acompanhar vocês na área de códigos e tecnologias. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre como a tecnologia pode ser utilizada no nosso dia a dia durante as nossas práticas esportivas. O que vem a ser a tecnologia no esporte? Ela busca sempre novas estratégias e técnicas para aprimorar o desempenho dos atletas, trazer maior conforto aos esportistas e a obtenção de dados fundamentais para a reprodução estatística da prática desses atletas. Então ela sempre busca estar auxiliando e melhorando cada vez mais, tanto para os atletas como para os técnicos das equipes e preparadores físicos. Então ela vem como um auxílio para esse desempenho. O que vem ser, então, essa tecnologia no esporte que nós estamos comentando? Vou deixar uma perguntinha para vocês responderem e nos acompanharem aí na sequência. Na nossa prática esportiva, podemos utilizar a tecnologia em diversas esferas. Uma delas seria através dos tênis, que a cada ano vem evoluindo cada vez mais, tanto com relação às questões de material, forma e itens que podem ser associados a eles. Esses tênis, eles passaram então a ter relação com a própria modalidade esportiva. O controle nutricional também entra nessa jogada, a partir da utilização das balanças para a realização de refeições equilibradas, aplicativos onde você pode estar lançando todo esse controle, fazendo uma relação dessas calorias que você está utilizando, e também com os nutricionistas, direcionando melhor os alimentos que você pode estar utilizando e comendo de acordo com sua prática esportiva. Os exames de laboratório entram em ação também dentro do esporte. Quando nós falamos aí em competições, os exames antidoping sempre estão presentes e a tecnologia que permite que, mesmo durante a competição, eles possam estar sendo examinados e verificando se eles tiveram, sim ou não, evolução em relação ao seu rendimento dentro da competição. Então é fundamental que esses exames sejam realizados. E para você que também está realizando as suas práticas, terem um acompanhamento dos exames básicos é fundamental para saber se a sua saúde está em dia. Quando nós falamos em relação ao Covid, uma pandemia recente que aconteceu, as videoaulas tiveram um grande boom. Então essa foi uma tecnologia que ganhou muitos adeptos, não só através de personal trainers, que acabaram ministrando as suas aulas à distância, como também aulas já gravadas, tanto de dança quanto de ginástica, que puderam proporcionar atividade física mesmo em casa. Então foi fundamental também essa grande evolução nesse momento que nós passamos recentemente. O smartwatch, que está na moda, muitos estão utilizando, também nos traz aí grandes momentos dentro do esporte. Não só com relação ao seu controle de tempo e possibilidades de aplicativos, onde você pode estar mensurando sua frequência cardíaca, sua pressão arterial, gasto calórico e muitas outras ações que você encontra nesses aplicativos. Nós temos também a questão das planilhas e os aplicativos que nós falamos, que sempre trazem novos controles e disposição de informações para quem deseja melhorar a sua performance. Nós já temos tanto planilhas prontas, como por exemplo, de evolução estatística de goleiro ou de capacidades físicas necessárias para a prática, como também aplicativos que já conseguem fazer esse controle, transmitindo ao vivo ali para os seus técnicos essas informações. Agora, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito das duas grandes novas ações em relação à tecnologia do esporte. Os Exergames e também o treinamento com eletroestimulação. Os Exergames nada mais são do que os videogames, só que no qual você necessita fazer um pouquinho mais de ação, uma atividade física um pouquinho mais intensa. Você com certeza já teve contato com o Wii, ou até mesmo um PlayStation, onde você precisava fazer esses movimentos, seja eles através do esporte ou da ginástica. Gasta-se em média de 400 a 600 calorias se você estiver realizando essa prática, numa média de tempo de 30 a 40 minutos.
Já quando falamos em relação ao treinamento de eletroestimulação, trata-se de um treinamento de 20 minutos, podendo ser substituído a praticamente 2 horas de musculação. Você veste essa roupa que tem vários sensores e nela é possível estar acionando músculos que até então, na atividade regular, você não conseguiria. Por exemplo, 98% dos seus músculos, ao contrário dos outros 50% de uma atividade regular. Então, essas duas evoluções tecnológicas dentro do esporte estão ganhando muitos adeptos. Mas será que todas essas evoluções tecnológicas são 100% benéficas? Solta aí a vinheta do podcast para conhecermos um pouquinho mais sobre isso. Acontece que a ciência e a tecnologia também pode gerar um fator, dependente do atleta. Então, imaginem, que antigamente muitos atletas se formaram nos famosos aí de futebol terrão, até mesmo algumas pessoas utilizavam para treinamento atividades no sítio, em fazenda, e isso daí possibilitava ao atleta ter um repertório muito grande e ser criativo, não ser tão dependente de tecnologia. Veja só, até mesmo no dia a dia existem muitas pessoas atualmente, por exemplo, que não conseguem sair para correr sem ter um celular ou um smartwatch para acompanhar qual que é o seu ritmo médio, qual que é a sua distância percorrida e o tempo. Isso acaba gerando uma certa dependência e que acaba privando um pouco da questão da criatividade e das adaptações às questões que são inerentes da dificuldade de toda modalidade esportiva. E isso não vai longe, imaginem até mesmo numa analogia aí, na escrita. Muitas pessoas hoje, e até mesmo eu para digitar esse texto dessa coluna, fiz no computador, onde tem os corretores inteligentes que vão te sugerindo as acentuações, as palavras, e antigamente isso não existia e as pessoas escreviam do mesmo jeito. E quem sabe hoje as pessoas não estão totalmente dependentes, já se imaginaram escrever um texto sem utilizar o corretor? Como acentuar as palavras? Será que o atleta também não está dependente demais de tecnologia e acaba não sendo tão independente, tão autônomo e tão criativo? Então esse é o outro lado aí da moeda da ciência e tecnologia quando aplicada de forma exagerada. Eu trouxe também uma curiosidade para vocês. Solta a nossa vinheta que vai falar um pouquinho mais sobre os Exergames. Fazer atividade física é bom para a saúde e isso não é novidade. Mas se você não é lá muito fã, que tal investir nos Exergames? Cientistas da UFG identificaram inclusive que eles podem ajudar a diminuir a ansiedade. Olha só. Os Exergames são jogos controlados por movimentos corporais, ou seja, é a mistura de jogos com exercício, por assim dizer. Então, nós usamos um termo no mundo científico que é Exergames, que é o exercício mais games, que vem do inglês. Então, a gente carinhosamente chama sempre de Exergames. E aqui na faculdade, vocês vêm vendo como é que esses jogos podem ajudar a reduzir a ansiedade, né? O que vocês vêm percebendo até agora? Em um estudo prévio, nós verificamos que uma sessão do Exergames Zumba Fitness, com duração de aproximadamente 20 minutos, reduziu a ansiedade na ordem de 16%. Então, apenas uma sessão que conseguiu trazer esse efeito a nível de ansiedade. O próximo passo agora é identificar o tempo desse efeito de redução da ansiedade. Essa é a proposta da pesquisa da Nayane. Eu pretendo verificar por quanto tempo existe o efeito ansiolítico pós-exercício, ou pós-exergame. Segundo a pesquisadora, o estudo vem sendo feito apenas com mulheres porque elas estão mais propensas à ansiedade. Isso é confirmado por um estudo de 2018, feito pela Organização Mundial da Saúde. Os dados mostram que quase 10% da população brasileira manifesta quadro de ansiedade. Praticamente 8% das mulheres são ansiosas, enquanto entre os homens o número cai para 13,5%.
As voluntárias da pesquisa têm entre 18 e 40 anos de idade. O estudo ainda está em andamento, mas já mostra resultados. E nós verificamos que o efeito ansiolítico ele existe até após 1 hora passada, tanto o exergame quanto a atividade em esteira, que nós também fizemos isso. Nós comparamos o exergame com uma modalidade tradicional de exercício, que é uma caminhada em esteira. O exergame foi mais eficiente? Na verdade, eles estão se mostrando equivalentes. Mas o que nós observamos também nesse estudo? Nós mensuramos o divertimento das sessões, tanto da esteira quanto do exergame. E o exergame vem se mostrando mais divertido do que a sessão em esteira. Nayane, como é que vocês fizeram essa mensuração do nível de ansiedade? Bom, nós nos utilizamos de um instrumento que é validado no mundo científico. Ele traz 20 afirmações para a pessoa que ela vai classificar em quatro níveis, por assim dizer. E aí, por meio desses scores, nós podemos mensurar o nível de ansiedade da pessoa naquele momento. Dentre uma das afirmações deste inventário, nós temos a frase "sinto-me ansiosa". E a voluntária ela classifica desde absolutamente não até muitíssimo. E aí a gente obtém o score dessas 20 afirmações para mensurar os níveis de ansiedade. Então nós fizemos as mensurações pré, pós, até 1 hora após a atividade, e aí nós observamos essas alterações. Entre 2006 e 2017, aumentou em 24% o número de brasileiros que praticam exercícios físicos. Mas para quem ainda não tem esse costume, não gosta, que tal tentar com um game? O intuito dessa nossa linha de pesquisa com os exergames é mostrar para as pessoas que não gostam de atividades físicas ou exercícios tradicionais que elas têm uma alternativa. Elas têm um plano B para se movimentar, pois todo movimento, todo passo conta. Chegamos ao final de mais essa aula. Consulte os links que deixaremos para vocês e eu vou deixar aí uma frase de reflexão. Que o avanço das tecnologias não desfaça a mágica da imaginação. Bons estudos e até logo!